Continuando ainda com relação aos crimes contra o patrimônio, nós vamos trabalhar com o artigo 159. Vejam bem, no 158 é apenas extorsão, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça para obter vantagem econômica indevida. Aqui também há extorsão, há o constrangimento, porém, acrescido de mediante sequestro. Mediante sequestro. Então, realiza o tipo penal a pessoa que sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem, que lá também, no 158 diz, para si ou para outrem, qualquer vantagem, mas agora acrescenta, como condição ou preço de resgate. Essa é a diferença basilar entre o 158 e o 159. Aqui ele sequestra, retira a liberdade e só as devolve mediante o quê? Algumas condições ou então um preço do resgate. Via de consequência, nós temos os como bens protegidos, como bem protegido, dois tipos. Bem protegido imediato, que seria o quê? A inviolabilidade do patrimônio, é por isso que esse crime está tipificado no capítulo dos crimes contra o patrimônio, e também de forma secundária a liberdade de locomoção. Para extorquir, para obter essa vantagem, mediante condições ou resgate, ele o faz através do cerceamento da liberdade da vítima. Então, é também um crime complexo. Protege dois bens jurídicos, no caso, patrimônio e liberdade. Sujeito ativo, também, da mesma forma que o 158, pode ser qualquer pessoa. Sujeito passivo também pode ocorrer duas vítimas, dois sujeitos passivos. Qual é o sujeito passivo? A. Quem foi sequestrado, perdeu a liberdade. Contra quem o agente dirige a intenção de obter a vantagem. Vou dar um exemplo bem comum que nós assistimos na televisão seguidamente. Sequestra o filho do empresário. Retirou a liberdade do filho do empresário. Mas ele direciona a extorsão ao empresário, pai do filho. Esta é a intenção dele, em face do agente em que ele se dirige para obter a vantagem. Logo, nós temos dois sujeitos passivos. Aquele que perdeu a liberdade e aquele que é endereçado à intenção de obter a vantagem através do sequestro, né? O sequestro. Então, conduta, o núcleo do tipo é representado pelo verbo. O que é que diz o verbo? Sequestrar. Esse sequestro é que diz respeito que o núcleo do tipo penal, sequestrar. O elemento subjetivo. Primeiro, é o dolo. Vontade lúcida, perdão, hoje eu estou meio baqueado. Nós temos o que aqui? Primeiro, o dolo, a vontade, a consciência de praticar o sequestro da vítima. A lucidez, que o dolo é representado pela consciência, pela lucidez, pela vontade e pelo ânimo. E a outra situação com o fim de obter para si ou para outro. Isto diferencia o sequestro do cárcere privado desse crime. Então nós vamos verificar depois o cárcere privado que tem essa diferença basilar. Qualificação doutrinária. O resultado na extorsão do artigo 158 que nós tratamos antes, o legislador emprega a expressão indevida vantagem econômica. Vejam bem, no anterior, indevida vantagem econômica. Aqui não, na extorsão mediante sequestro, fala apenas em vantagem, qualquer espécie de vantagem, seja ela devida, seja ela indevida. Fala o quê? Em condições de preço e ou vantagem. Qualificação doutrinária.
Este é diferente daquele outro, agora é um crime permanente. Nós falamos no anterior que era um crime instantâneo. Este não é instantâneo. Este é um crime permanente. Por quê? Porque ele se realiza dia a dia com o passar do tempo. Se alonga no tempo. Mesma coisa do que manter casa de prostituição ou rufianismo. Realiza dia a dia. É um crime complexo porque hoje houve o quê? A fusão de extorsão, sequestro ou cárcere privado. Nessa fusão resultou nesse tipo. Também, tal qual no artigo 158, esse é um crime formal. Não exige a produção do resultado, só o fim de obter vantagem. Vejam bem, sequestrei alguém, mas não obtive a vantagem pelo preço e o resgate, eu já pratiquei este delito. Por quê? Porque ele é um delito formal. Não exige a produção do resultado representado pela vantagem que eu queria obter. E muito grave, porque se trata de um crime hediondo, conforme consta no artigo 1º da Lei 8.072 de 1990. Consumo nos mesmos moldes, então, do artigo 148. Só com a privação da liberdade de locomoção já realizou o tipo penal. A tentativa, quando se tenta praticar o delito e não se consegue por circunstâncias alheias à vontade do sujeito. É admissível quando o sujeito não consegue sequestrar a vítima por motivo alheio à sua vontade. Vou colocar ela no automóvel, chega a autoridade policial e impede que eu as coloque dentro do automóvel para lhe extorquir. É interrompido por terceiro. Logo, é possível a tentativa. E a forma qualificada também é aumentada apenas significativamente. Quando isto ocorre? Quando este sequestro durar mais do que 24 horas. A agonia, a aflição, a angústia da vítima em decorrente dessa conduta também é avaliada. Sequestrar ou permanecer com 5, 6